a gente não viabilizar esses recursos aí no começo da semana que vem, infelizmente no começo da semana que vem, a ala vai ser fechada, eu vou ter que dispensar os profissionais e vou comunicar ao Ministério da Saúde, que dá a inabilitação. Estamos aqui na ala vermelha do Hospital Elmíria Silvério Barbosa. Esta ala foi montada com a ajuda dos recursos financeiros, também dos produtores rurais, que numa grande mobilização viabilizaram aproximadamente R$600 mil para a unidade hospitalar. Desde que foi montada e habilitada pelo Ministério da Saúde, os recursos ainda não chegaram para o custeio desta unidade para atender pacientes da Covid-19. O presidente da instituição explica que até agora, em decorrência dos entraves políticos, os recursos viabilizados pelo hospital, que foram repassados pelo Ministério da Saúde para o Fundo Municipal, ainda não foram creditados na conta do hospital. O hospital, habilitando os leitos no começo de abril, também buscou recursos. E no começo de abril, mas exatamente no dia 9, o Ministério da Saúde destinou 403 mil para o Fundo Municipal de Saúde para o enfrentamento, para as despesas de enfrentamento dessa pandemia. E para esse fim, segundo os técnicos da Prefeitura, foi necessário fazer alteração no orçamento porque não havia uma rúbrica para investimentos ou para o gasto dessa verba extraordinária. E aí foi o projeto de lei que, segundo eu tive informação, foi protocolado no dia 13 de abril lá na Câmara. Desde o início do mês de abril está na conta da Prefeitura uma monta no valor de R$920 mil destinado pelo Ministério da Saúde para o custeio desta ala vermelha. Mas até o presente momento o dinheiro ainda não chegou para a unidade hospitalar do município de Sidrolândia, porque depende da aprovação de um crédito suplementar, um projeto que está tramitando na Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores simplesmente sentaram em cima do projeto que abre um crédito suplementar no orçamento e da base legal para que a Secretaria Municipal possa refazer os repasses. Para se ter uma ideia, o dinheiro está na conta há mais de 30 dias e, mesmo assim, o município poderá ficar sem os leitos de UTI porque o dinheiro ainda não chegou para pagar a equipe de intensivistas. Efetivamente, o hospital, inicialmente com a campanha que fez junto à sociedade, em especial os produtores rurais, logrou equipar a ala que a gente tem destinado para o centro cirúrgico com os leitos de UTI e leitos clínicos para a recepção dos pacientes, para tratamento dos pacientes possivelmente com Covid-19. E desde o final de março, quando começou essa campanha equipando a ala, o hospital habilitou os leitos junto ao Ministério da Saúde para viabilizar recursos, porque trata-se de uma despesa extraordinária em face dessa pandemia e a gente sabia das tratativas com o município que o município não teria condições de montar esses leitos e nem de custear. Mas, todavia, o Ministério da Saúde teria condições e daria o suporte financeiro também para o custeio. Nesse passo, o hospital, habilitando os leitos no começo de abril, também buscou recursos. E no começo de abril, mas exatamente no dia 9, o Ministério da Saúde destinou 403 mil para o Fundo Municipal de Saúde para o enfrentamento, para as despesas de enfrentamento dessa pandemia. E para esse fim, segundo os técnicos da Prefeitura, foi necessário fazer alteração no orçamento porque não havia uma rúbrica para investimentos ou para o gasto dessa verba extraordinária. E aí foi o projeto de lei que, segundo eu tive informação, foi protocolado no dia 13 de abril lá na Câmara. Mais ou menos hoje, exatamente 30 dias. Depois. Basicamente, não para o investimento, mas para a abertura do crédito extraordinário para o investimento. E como ele veio numa rúbrica que a gente chama de MAC, que é uma sigla que é de média e alta complexidade, que na nossa cidade quem executa essa alta e média complexidade é o hospital em parceria com a UPA, então esses recursos serão necessariamente investidos no tratamento ou na preparação para o Covid no hospital e na UPA. Então são 400 mil que vem em março, veio dia 9 de abril. Ainda no mês de abril, no dia 29, por conta da habilitação dos leitos e conforme a portaria 869, de 20 de abril de 2020, o Ministério da Saúde, em parcela única, também depositou no Fundo Municipal para o hospital a quantia de 720 mil para o custeio por 90 dias desses leitos.
Também na mesma sistemática do município, é um investimento que demanda alteração no orçamento, porque é uma verba extraordinária e dependeria da aprovação da alteração do orçamento para o investimento dessa obra, desses valores. O caso revela um drama das divergências políticas entre o Poder Executivo e o Legislativo. Sem as UTIs, pacientes em estado grave da Covid-19 ficarão à mercê da sorte. Quando da habilitação dos leitos ainda no mês de abril, o hospital habilitando os leitos teve que colocar em funcionamento. Então, a ala, que tem 5 leitos de UTI e 10 leitos clínicos, que a gente denominou aqui de ala vermelha, que pode habilitar os pacientes em estado grave com o coronavírus e até os pacientes em não estado grave, começou a funcionar exatamente no dia 11 de abril, com a contratação do médico intensivista responsável, com o fisioterapeuta responsável, com a capacitação de todos os funcionários, com os fisioterapeutas, com os técnicos de enfermagem, com os enfermeiros, o investimento em insumos, medicação, na estrutura física do prédio, teve que instalar energia, água, com instalação do oxigênio, da rede de oxigênio, as bombas de infusão, o monitor cardíaco, os respiradores, os leitos. Foi investido e foi trabalhado toda uma gama de situação, de insumos e de recursos humanos, para que essa ala esteja preparada para receber um paciente com Covid, como recomenda o Ministério da Saúde, como recomenda as portarias das autoridades de saúde. Correto. Bom, então desde o dia 11, essa ala está efetivamente funcionando. Graças a Deus, infelizmente, né, me perdoe, felizmente não tivemos nenhum caso grave de coronavírus em Sidrolândia. Mas os protocolos, eles não são o protocolo de botar cadeado depois que a casa é arrombada. O protocolo é de prevenção e prévia. Então nós fizemos um protocolo, nós cumprimos as exigências e se preparamos para, infelizmente, se vier o caso, receber os pacientes com corona. Até o momento já passou nessa ala vários pacientes, inclusive suspeitos. Graças a Deus também deram negativos. Mas essa ala já serviu à população. Já ficaram diversos pacientes internados que utilizaram os recursos que foram lá aplicados e alocados. Bom, passado 30 dias, que era a nossa expectativa com a Secretaria de Saúde, uma vez que o Ministério da Saúde em 20 dias, além de habilitar, pagou a manutenção, era o repasse para o hospital para manter. Correto. E dependeria necessariamente desses projetos que estão na Câmara, que segundo informações eu tenho, faz 30 dias que foram protocolados na Câmara. Então a gente estava na expectativa que infelizmente eu aprovasse essa semana, porque foi uma devolutiva que eu tive verbalmente do pessoal da Prefeitura. Todavia, a gente fica com tristeza, a gente vê assim, a falta de sensibilidade, né? Não sei exatamente da questão política da Câmara, mas eu também tive conhecimento de uma outra situação. Mas especificamente essa questão da saúde, o recurso veio, foi buscado através do trabalho da gente, através da Secretaria Estadual, através de contato com o Ministério da Saúde, foram angariados esses recursos. Esses recursos foram batalhados para chegar aqui, para manter isso. E os profissionais já trabalharam. Então, a gente, com o recurso já em caixa, a gente previu a despesa. O presidente teme que tenha que interditar a ala vermelha no momento em que são crescentes os casos da doença. Ele cita como exemplo a cidade de Guia Lopes da Laguna, município próximo, com pouco mais de 10 mil habitantes, que já registrou quase 50 casos da doença. Uma vez que a Prefeitura não podendo passar para a gente, não podendo a gente honrar os compromissos, uma das consequências de plano, a consequência primeira, infelizmente, é a ala ter que fechar. Sem a garantia da vinda desses recursos para o custeio da ala, ela não estaria funcionando. Ela só veio funcionando porque o Ministério da Saúde garantiu e mandou o dinheiro. E aí só basta meramente os trâmites aqui na Prefeitura, orçamentário, para o município repassar. E depende da Câmara, necessariamente, é a função do legislador, é a função dos vereadores, é manusear o orçamento conforme a provocação do prefeito ou deles mesmo lá, né? E a gente precisava disso. Sem esses recursos, a ala, infelizmente, não vieram, não estou dizendo para você num lapso de tempo aí que a gente não dá para determinar, mas sem eles a ala corre o risco de, infelizmente, não funcionar e ser fechada. Com o dinheiro em conta, com a ala montada, infelizmente, a gente pode estar no mesmo pé que está a Guia Lopes, que não tem nada. Porque demanda custeio. Sidrolândia não teve, até esse momento, nenhuma ala, nenhum CTI, nenhuma UTI, necessariamente porque é uma instalação dispendiosa. É uma instalação cara, depende de profissionais
de especialidades distintas das que a gente tem usualmente aqui, dos clínicos, dos nossos profissionais. Depende de insumos que a gente também não tem usualmente aqui. Então, uns leitos que são caros. E eles não são caros necessariamente só quando são usados, para tê-los e para mantê-los. Porque o profissional tem que ficar ali de sobreaviso, ou tem que ficar ali de plantão, ele não pode vir de Campo Grande quando o cara entra. Ele tem que estar aqui para recepcionar esse paciente. E essa manutenção desses profissionais é dispendiosa. E se a gente não tiver esse aporte, eu não tenho como eu parar outra estrutura do hospital para fazer frente a isso. E a gente vai ter que escolher entre custear essa ala e manter o hospital aberto. Luiz Carlos chegou a comparar os trâmites burocráticos da cidade com os do Ministério da Saúde, que, por incrível que pareça, segundo ele, é mais célere que aprovar um projeto de crédito suplementar na Câmara Municipal. A gente percebe que as burocracias, os entraves do poder público são o maior problema da efetividade do repasse, da manutenção do trabalho de saúde. E o curioso é que quando eu vejo aqui, por exemplo, o Ministério da Saúde, que teoricamente é um vilão, é o órgão que é um órgão menos burocrático, é um órgão mais fácil. No dia 10 nós protocolamos a habilitação dos leitos, no dia 20 estava habilitado e pago, sabe? E já tinha o crédito, enquanto lá no Ministério da Saúde, com todo, eu nem precisou ir lá por telefone, por e-mail, o processo caminhou e efetivamente está aí. Nós vamos fazer um mês que o dinheiro veio, já tem um mês da habilitação e a gente falta só de boa vontade. Aí você vai falar, mas é só boa vontade? Eu não quero ser leviano, mas eu preciso que a Prefeitura encaminhe um projeto de lei, que é um processo, e preciso que a Câmara recepcione, que passe pelos trâmites lá, isso é legal, não tem como não ser assim, e preciso que seja votado, isso faz parte do trâmite, e depois ainda voltar para o município abrir as UPA e me passar. Então, esse processo municipal interno aqui, que é necessário para esse dinheiro, ele é mais lento e ele é mais burocrático do que o que houve lá em Brasília. Mas o senhor acha que é burocracia ou falta de vontade política? Olha, eu vou falar para vocês o seguinte, eu acho que tem tudo um pouco. É evidente que se tem vontade política, como a gente viu na Câmara dos Deputados, eles reuniram numa sexta no Senado, na segunda na Câmara dos Deputados, na terça de novo no Senado, na quarta. Se você identifica uma vontade política, as coisas acontecem. Se não acontecem, pode acontecer como você está falando, a gente pode correr o risco de dizer que é vontade política. Necessariamente, eu preciso dos políticos. E preciso que eles apreciem o projeto, dentro das regras dele também. Não estou lá para dizer regra da Câmara, de ninguém, nem da Prefeitura. Mas eu sei que as brechas da lei, as previsões regimentais e legais, favorecem. E aí a gente fica à mercê e, infelizmente, se a gente não viabilizar esses recursos aí no começo da semana que vem, infelizmente no começo da semana que vem, a ala vai ser fechada, eu vou ter que dispensar os profissionais e vou comunicar ao Ministério da Saúde, que dá a inabilitação, até porque eu tenho responsabilidade com o Ministério Público. Eu já comuniquei essa situação para o Ministério Público já oficiou para a Prefeitura e a Prefeitura já está respondendo ao Ministério Público. Eu tive contato com uma promotora que fiscaliza a prestação de serviço de saúde e ela teve contato com uma força-tarefa do Ministério Público, segundo nos informou, e vai tentar viabilizar para que a gente não sofra esse revés. A princípio a gente não tem, nosso direcionamento é com o município, com o gestor de saúde, que é a secretaria, que infelizmente ele depende da Câmara. Mas a gente está movendo os céus até para não fechar, para que esse recurso que já está aí, que a gente lutou para chegar, que ele efetivamente cumpra o seu papel, que é dar essa retaguarda para a sociedade. O Ministério Público deve acompanhar o desenrolar dos fatos e já oficiou o município pedido de informações.